Meus irmãos, boa tarde. Nós estamos iniciando a nossa reunião evangélica, elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem trazido até nós, do mundo espiritual, dos planos superiores, as lições que nós necessitamos, visando a nossa evolução, o nosso progresso. Pedimos aos nossos benfeitores que nos abençoe e aumente a nossa visão espiritual, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos pedindo permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E os nossos estudos da tarde se referem ao item 5, que tem o subtítulo de Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. São dos registros de São Mateus e São Marcos, em que ele nos fala. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem podiam sequer fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram os seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando um olhar pelo que estavam assentados ao seu derredor, diz: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São dos registros de São Marcos, capítulo 3, versos 20, 21, 31 a 35, e São Mateus, capítulo 12, versos 46 a 50. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Dona Luzia e Gilvan. Estamos passando a palavra ao Gilvan. Boa tarde a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações. Bom, meus amigos, como acabamos de ouvir da leitura inicial feita pelo nosso irmão Evandro, hoje iremos comentar o item 5 do capítulo 14
do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem evangélica registrada pelos apóstolos Marcos e Mateus, cujo subtítulo é uma pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pergunta essa que pode até nos causar certa estranheza num primeiro momento, até porque foi feita pelo próprio Mestre durante essa situação fática aqui que acabamos de ouvir da leitura. Este episódio nos conta que Jesus já era muito conhecido e seguido por uma grande multidão, e ninguém tinha sequer a oportunidade de se alimentar, fazer uma refeição, diante da magnanimidade daqueles momentos. Imaginemos, meus irmãos, Jesus ali trazendo ao mundo, anunciando o reino de Deus, trazendo a boa nova. Como que as pessoas não deviam ficar ali completamente magnetizadas, alegres, explodindo mesmo de felicidade com aquela revelação grandiosa. E conforme podemos verificar do texto evangélico, Jesus teria entrado em uma casa para proferir seus ensinamentos. E como o ambiente estava completamente lotado, compareceram do lado de fora desta casa seus parentes, pedindo para chamá-lo e até querendo retirá-lo dali, pois diziam que ele estava fora de si. Segundo consta no Evangelho, esses parentes do Cristo seriam sua mãe e seus irmãos. Bom, meus amigos, cada vez que a gente estuda uma passagem do Evangelho, é incrível como novas informações, novos aspectos, detalhes valiosos tocam o nosso coração. E tudo, absolutamente tudo, tem um significado espiritual, quando aprofundamos no sentido mais profundo daquela mensagem. E como verificamos, os parentes do Cristo ficaram do lado de fora, chamando e querendo se apoderarem de Jesus, pois achavam que ele estava exagerando, que ele tinha perdido o juízo, sobretudo os irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus? Jesus tinha irmãos? E aqui a gente tem que fazer uma observação inicial muito importante. Será mesmo, meus irmãos, que é realmente relevante sabermos se Jesus tinha irmãos consanguíneos? Isso é de fundamental importância? E podemos dizer que não. Por que não é relevante? Se fosse relevante, a própria doutrina espírita, a literatura vasta que o Espiritismo nos trouxe, teria aprofundado nessas informações. Mas, se nós não temos essas informações de forma clara e segura, é porque ou não estamos preparados para recebê-la, ou porque não é tão relevante assim. Poderia, inclusive, tirar o nosso foco daquilo que é mais importante no Evangelho, que é o sentido moral e espiritual das lições. Bom, o texto aqui é claro no sentido de que estavam do lado de fora a mãe e os irmãos de Jesus. Está expresso aqui no texto. E existem sim outros trechos no Evangelho fazendo menção à existência de irmãos de Jesus. Mas há uma corrente de interpretação que inclusive diz que naquele contexto histórico-cultural entendia-se como irmãos também primos, parentes de segundo grau, de forma que essa menção a irmãos de Jesus deve ser, por nós, deixada num plano secundário. O mais importante aqui não é isso. Nós temos
é que focar a nossa atenção, os nossos esforços de aprendizado, naquela mensagem de vida eterna. Não podemos ficar alimentando controvérsias de pouca ou nenhuma utilidade, né? Seria mera curiosidade ou fruto de um raciocínio aí vicioso que fica querendo entender tudo só pelo ponto de vista material, quando nós sabemos que o importante é chegar no espírito da letra. O apóstolo Paulo já nos ensinou: a letra mata e o espírito vivifica. Então, sempre temos que buscar o sentido espiritual das palavras de Jesus, porque já temos cometido esse equívoco de ficar discutindo e buscando interpretações literais do texto evangélico há 2000 anos. E o Espiritismo veio exatamente para resgatar a essência e a simplicidade da mensagem da Boa Nova. Bom, então o que Jesus quis dizer nessa passagem evangélica? Qual foi a grande lição que o Mestre nos trouxe? Seria no sentido de que as amizades, aquelas pessoas que estão ali, né, convivendo conosco nos mesmos ideais, são mais importantes que os nossos parentes? Claro que não, né? E Allan Kardec nos explica isso nos 3 itens seguintes a essa passagem, que está no item 5. Então, nos itens 6, 7 e 8, Allan Kardec nos fala que Jesus aproveitava todas as ocasiões para deixar um ensinamento valioso. Ele não perdia uma oportunidade. E ele viu nesse momento uma oportunidade, um ensejo, né, para poder ensinar àquelas pessoas que estavam ali e a todos nós, discípulos da posteridade, que existe a diferença entre parentela corporal e parentela espiritual. Isso porque, meus irmãos, né, a própria missão de Jesus não foi compreendida, né, num primeiro momento, né, pelos seus parentes ali. Imagina, né, uma vida tão diferente, né, um ser tão iluminado ali convivendo com você. Ninguém compreendia, nem os apóstolos. Os apóstolos, na verdade, só depois da crucificação, 3 dias após a crucificação, quando o Mestre ressuscitou, é que os apóstolos começaram a ter uma real dimensão da grandeza e da profundidade das palavras e da missão de Jesus. Porque estavam todos ali esperando, né, um Messias, né, diferente. Então, a missão de Jesus demorou mesmo a ser compreendida. E até hoje nós estamos, né, nos esforçando para aprofundar nessa mensagem. E Jesus sabia disso tudo, sabia que não seria totalmente compreendido, sabia que seria inclusive perseguido, crucificado, mas mesmo assim veio e nos trouxe suas lições de humildade, de amor, de perdão incondicional, de amor a todos indistintamente, né? Aos pais, a mãe, o pai, os irmãos, até os inimigos. Então, voltando aqui à passagem evangélica, quando Jesus estava ali cercado da multidão dentro daquela casa e chegou até ele esse aviso de que seus parentes estavam do lado de fora chamando ele e querendo se apoderar dele, ele aproveitou esse ensejo para dizer: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para todo mundo, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois, e aqui é o grande detalhe,
todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. É claro que Jesus não estava menosprezando a família dele. Ele estava aproveitando ali para falar: olha, eles são meus parentes, minha parentela corporal, mas vocês que estão aqui também são meus parentes. É um outro parentesco, um parentesco espiritual. E é sobre isso que nós iremos conversar aqui hoje. Bendita a doutrina espírita, meus irmãos, que nos esclarece a nossa condição de espíritos imortais, filhos, todos nós, do mesmo Pai, criados iguais, simples e ignorantes, para uma longa jornada, buscando chegar um dia à completa comunhão com o Criador, com o nosso Pai. E temos Jesus como nosso modelo e guia. Bendito é o Espiritismo, que nos explica a lei divina da reencarnação, através da qual compreendemos que todos os espíritos evoluem em múltiplas existências corporais, caminhando a um objetivo comum. E como tudo que Deus faz é perfeito, ao mesmo tempo em que a reencarnação nos permite o recomeço, naquele exato ponto em que paramos na nossa jornada evolutiva, ela também é o principal, ou um dos principais mecanismos de efetivação da justiça divina e da fraternidade universal. Vamos entender, olha a perfeição das leis de Deus. Ao reencarnarmos, somos chamados a conviver com as pessoas e situações que necessitamos para o nosso progresso, inclusive com aqueles que já prejudicamos em outras vidas. E essa nova existência é uma oportunidade abençoada para quitarmos os nossos débitos diante da justiça divina. Então, quando reencarnamos, nós temos todas as condições, a família, a profissão, o corpo, tudo de acordo com as nossas necessidades para o nosso progresso, para a gente trabalhar aqueles defeitos que a gente ainda precisa trabalhar, para adquirir as virtudes que a gente precisa adquirir. E também somos colocados no mesmo contexto com credores, pessoas que prejudicamos em outras vidas. Então nós estamos progredindo espiritualmente, estamos quitando as nossas dívidas e ao mesmo tempo, olha que interessante, estamos estendendo a nossa família. Aquelas pessoas que às vezes estão apenas na nossa família corporal, passam a ser também membros da família espiritual, porque você passa a ter mais afinidade com ela. Bom, então, cada encarnação é uma oportunidade abençoada de nos harmonizarmos com esses antigos credores, com a justiça divina e de estendermos, aumentarmos os nossos laços afetivos. Então nós já podemos perceber que a família corporal aqui na Terra é a base de toda a evolução da humanidade. A família, ela é a célula máter da sociedade. Tudo começa na família. Se não conseguirmos conviver bem com aquelas pessoas mais próximas, as que estamos ali chamados, com as quais estamos ali chamados a conviver no dia a dia, dentro do mesmo lar, debaixo do mesmo teto, se não conseguirmos conviver com elas, como vamos conviver com os outros? Como vamos vivenciar essa fraternidade universal que Jesus nos ensinou e nos exemplificou? Para ilustrar, meus irmãos, a importância da família, nós trouxemos uma página de Emmanuel que se encontra no livro Estude e Viva. Está no capítulo 15,
e ela se chama Na Seara Doméstica. Diz o benfeitor o seguinte: todos somos irmãos, constituindo uma família só perante o Senhor. Mas, até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos em grupos diversos, de aprendizado a aprendizado, de encarnação a encarnação. Temos assim no cotidiano a companhia daquelas criaturas que mais entranhadamente se nos associam ao trabalho. Chamem-se esposo ou esposa, pais ou filhos, parentes ou companheiros. E, por muito que se nos impessoalizem os sentimentos, somos defrontados em família pelas ocasiões de prova ou de crises, em que nos inquietamos, gastando tempo e energia para vê-los na trilha que consideramos mais certa. Se já conquistamos, porém, mais amplas experiências, é forçoso, a fim de ajudá-los, cultivar a bondade e a paciência, com que, noutro tempo, fomos auxiliados por outros. Olha a lei da solidariedade funcionando, né? Nós recebemos o auxílio de entes queridos que estão mais adiantados e temos a oportunidade, né, de nos ampararmos uns aos outros, nós que estamos aqui no mesmo plano, né, a fim de progredirmos juntos. Lembremos-nos, sobretudo, de que os nossos entes amados são consciências livres, quais nós. Se errados, não será lançando condenação que poderemos reajustá-los. Se fracos, não é aguardando deles espetáculos de força que lhes conferiremos valor. Se ignorantes, não é lícito pedir-lhes entendimento sem administrar-lhes educação. E se doentes, não é justo esperar que testemunhem comportamento igual ao da criatura sadia, sem antes suprimir-lhes a enfermidade. Em qualquer circunstância, é necessário observar que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade, olha que interessante, a fim de aprendermos uns com os outros e ampararmos reciprocamente. À vista disso, quando o mal se nos intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, irritação, desânimo e ressentimento, que não oferecem proveito algum, e sim recorramos à prece, rogando à providência divina que nos conduza e inspire por seus emissários, isso para que venhamos a agir não conforme os nossos caprichos, e sim de conformidade com o amor que a vida nos preceitua, a fim de fazermos o bem que nos compete fazer. Bom, meus irmãos, a essa altura nós já conseguimos então compreender que estamos todos inseridos, podemos dizer assim, em 3 contextos familiares. O menor dele é o contexto provisório, o da parentela corporal, as pessoas que estamos nessa encarnação na condição de parentes. Temos então o segundo contexto, que é a família espiritual, maior, porque abrange todas as pessoas com quem temos simpatia, com quem temos comunhão de ideais, e aí engloba inclusive desencarnados, pessoas que não são da nossa parentela corporal, por exemplo, amigos, companheiros de trabalho, colegas da mesma casa espírita, isso tudo faz parte da família espiritual. E temos o terceiro contexto, que é a meta, a grande fraternidade universal que estamos caminhando para ela. Bom, na família consanguínea, essa família corporal atual, temos então pessoas queridas, com as quais já temos afinidade, afeição, mas temos também muitas vezes pessoas com as quais temos dificuldade de nos relacionar.
né? Esses irmãos costumam ser credores de outras vidas, né? Pessoas que já ofendemos. E estamos juntos nesse curso intensivo, dentro do mesmo lar ou no mesmo ambiente de trabalho, exatamente para fazer as pazes e construir laços de amor. Deus não quer que seus filhos se prejudiquem, se odeiem. Qual pai que não deseja que seus filhos sejam unidos, que se amem? Então, Ele nos coloca junto, no mesmo contexto, para destruirmos os laços de ódio e construirmos laços de amor, para transformarmos aquela parentela que às vezes é só corporal em parentela espiritual. E a reencarnação, né, nos dá esse ensejo. É pela lei de reencarnação, inclusive com o mecanismo do esquecimento do passado, que é fundamental, porque se nós não nos esquecêssemos do que aconteceu nas outras encarnações, como é que a gente ia conseguir conviver com aqueles antigos desafetos no mesmo lar? Então, o esquecimento do passado é um mecanismo divino de fundamental importância para que esse processo de reencarnação, de reaproximação de espíritos que passaram a se odiar, para que isso se extinga. Então, né, na família consanguínea ou corporal, o que nos une é um vínculo muito provisório, porque é só a matéria, e a matéria ela é sempre provisória. Já a parentela espiritual, o vínculo é eterno, ele só amplia, ele só se fortalece. Tudo isso através do amor, né? Os membros da mesma família espiritual se ajudam, se amparam. Quando uns permanecem na erraticidade lá no mundo espiritual e outros encarnam, os que estão no mundo espiritual nos acompanham aqui como verdadeiros anjos da guarda. Então vejam que os laços da parentela espiritual, eles são duradouros e eles são sinceros, ao contrário dos laços da parentela corporal, que às vezes, até na encarnação atual, antes mesmo de desencarnar o corpo, né, de desencarnar o espírito com a morte do corpo, às vezes por algum interesse, alguma conveniência, esses laços de parentesco corporal se extinguem ainda na presente existência. Então, né, nós precisamos nos esforçar para transformar esses laços da família corporal em laços de família espiritual, né? E não tenhamos dúvidas, meus irmãos, que tudo começa amando aqueles que estão mais próximos de nós, dentro do lar, e que depois passamos a estender isso para o trabalho, para o bairro, né? Para toda a comunidade. Um dia chegaremos também ao ponto de amar os próprios adversários, como nos ensinou e exemplificou Jesus. O caminho é longo, né? Mas se seguirmos a trilha do Evangelho, um dia chegaremos lá. Vamos então encerrar nossa participação com uma mensagem de Meimei. É uma página muito bonita, né? Meimei tem muita sensibilidade e inteligência, e nessa página ela nos explica o significado da expressão Pai Nosso. Está exatamente na obra chamada Pai Nosso, e Meimei nos fala o seguinte: quando Jesus começou a prece dominical, satisfazendo o pedido dos companheiros que desejavam aprender a orar, iniciou a rogativa dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. Os apóstolos pediram para Jesus ensiná-los a orar, né? Foi lá no Sermão do Monte, está registrado no Evangelho de Mateus. E então Jesus, ensinando os apóstolos e a todos nós, né, começou a oração dizendo: Pai nosso que estais nos céus. O mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas
e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família. E, por isso, todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Ele próprio, a fim de instruir-nos, viveu a fraternidade pura, auxiliando os homens felizes e infelizes, necessitados e doentes, mostrando-nos o verdadeiro caminho da perfeição e da paz. Na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, devemos seguir-lhe o exemplo. Se sentirmos Deus como nosso Pai, nós não falamos isso todos os dias, meus irmãos, que Deus é nosso Pai? Reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados, mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. E que Jesus nos abençoe. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus, que iniciou conosco, desde quando adentramos a esse templo, a essa casa divina, continue nos envolvendo e que nós possamos hoje voltar para casa, depois dessas reflexões, nesse estudo tão maravilhoso de tarde, de sábado, levando para o nosso caminhar do dia a dia condições de escolher melhor, de agir melhor, de pensar mais antes de fazer as nossas escolhas, baseando-nos sempre naquilo que Jesus veio trazer no item 5, deste capítulo 14, é fazer a vontade de Deus, que é nosso Pai. Bom, nós dando continuidade, então, tentando fazer aqui, pedindo ajuda aos nossos bons amigos espirituais, trabalhadores da Casa de Paulo de Tarso, a inspiração, a intuição. Vamos tentar falar um pouquinho, que o Gilvan já nos trouxe muita coisa boa para refletir, dentro da visão espírita. Esse capítulo 14 é o capítulo onde Kardec, lembra uma mensagem do Cristo, onde ele vai lembrar, junto há mais de 2000 anos, numa fala dele, está registrada em no Decálogo, lá do livro Êxodo, um dos livros de Moisés, aquilo que havia nas tábuas da lei. É o verso 12, capítulo 20 do Êxodo. Estão ali as tábuas da lei. Esse verso, Jesus nos lembra ali uma das leis divinas: honrar a vosso pai e a vossa mãe. Nos lembrando aqui que nós precisamos compreender que nós vamos ter, sim, na nossa escola evolutiva, um pai e uma mãe que nos permitirão o regresso aqui através do novo corpo formado na parentela, na família consanguínea. Aí a gente já percebe que já começamos a falar de uma outra família, de uma espécie de família por onde nós vamos passar. Porque nós já pertencemos a uma grande família, uma família universal, que é a família de Deus. É a família que Deus criou.
Nós somos filhos de Deus. E cada um de nós vai ter a oportunidade, como fomos criados simples e ignorantes, ou seja, primitivos ainda, sem muito entendimento, sem compreensão, sem noção do certo ou errado, nós vamos passando por existência em existência, buscando o nosso aprendizado. É o que acontece com uma criança no nosso lar, né? Quando ele chega no momento exato de começar a desenvolver a sua inteligência, né? O seu intelecto, de começar a adquirir conhecimentos dentro das várias áreas na Terra, o que fazemos? Deixamos nossos filhos dentro de casa? Não. Buscamos uma escola. Eles vão passar desde o jardim da infância, pré-primário, primeiro grau, segundo grau e assim por diante, até adquirirem méritos por esforço próprio, buscando assim conhecer e adquirir um patamar seguro onde eles ficarão firmes no trabalho enquanto reencarnados. Espiritualmente também somos assim. Passamos pelo jardim da infância, já passamos pelo primeiro ano, estamos subindo de degraus. Ano a ano, que significa uma existência, nós estamos aprendendo. Não somos totalmente criaturas más, mas também ainda não chegamos a ser as criaturas que Deus espera que sejamos. Então esse capítulo é muito bonito e hoje o item é aquele que vem como subtítulo colocado por Kardec, que diz o seguinte: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Bom, é um capítulo onde nós vamos, é um item onde nós vamos ver a passagem que nos conta Jesus fazendo essa pergunta. E aí a gente para um pouquinho e fala, mas Jesus, né? Será que ele está renegando a sua mãezinha? Será que ele está renegando os seus parentes consanguíneos? Aí, numa anotação muito importante, num comentário de Kardec, no item 6, Kardec fala conosco assim, ó, fato, porém, irrecusável é que a doutrina do Cristo tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Então, o que foi que deu firmeza à doutrina que Jesus trouxe, a Boa Nova? O que sustentava essa Boa Nova? A lei do amor e de caridade. Se essa base, se essa pedra angular era a lei do amor, como Jesus poderia renegar a mãezinha que ele tanto amava? Como ele poderia renegar os seus parentes, por mais que os parentes não compreendessem? Achavam, por que não compreendiam? Porque os parentes estudaram pelas escrituras antigas, estavam presos a tradições, aos livros de Moisés, ao Pentateuco. Então, Jesus chega com uma nova maneira de ensinar sobre as leis divinas, sobre a visão da fé segundo Jesus. Eles não compreendiam e consideravam Jesus fora do juízo. Ou seja, ele está enfermo. Então, naquele momento, Jesus, como sempre, que trouxe os ensinamentos para a nossa escalada eterna, porque somos espíritos imortais, então ele trouxe para nós, como a dizer para nós assim, olha,
eu sou irmão de todos vocês. Eu sei que todos vão passar por degraus até chegar no local onde eu estou. Jesus é o ser mais puro que nós recebemos aqui na terra. Por quê? Porque traz o coração já purificado. Jesus é a presença de Deus entre nós. Então ele é o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, aquele que, pleno amor, olha para nós ainda na infância do nosso conhecimento, da nossa maturidade espiritual, e fala conosco: olha, vocês podem, vocês conseguem, Deus colocou em vocês potencialidades, faculdades que vão permitir que vocês subam, que vocês cheguem até onde eu estou. Nós somos criados perfectíveis, nós somos filhos do amor, e Jesus veio dizer isso para nós. Agora imagina, mais de 2000 anos, Jesus falando no amor, onde todo mundo pensava num Deus guerreiro, num Deus que mandava entrar nas cidades, destruir os povos. E aí Jesus chega e modifica esse quadro. Deus é amor, Ele é justiça, mas Ele é misericórdia. Não era mesmo para se acreditar. A maioria não acreditava. Por isso é que eles foram buscá-lo. E é por isso que, aproveitando aquele instante tão propício, Jesus então diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus falava de uma outra família, da família humanitária, da humanidade, desculpa. Ele falava da família universal, aquela em que todos os seres são filhos de um mesmo Pai, que é o Criador Supremo de todas as coisas. E aí, olhando os discípulos, o povo em volta dele, ele distende o olhar e as mãos e diz: meus irmãos e minha mãe, minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não importa cor, não importa escola religiosa, não importa entendimento, instrução, cultura. Qualquer criatura que fizer a vontade do Pai, este é meu irmão. Consanguíneo? Não. Em humanidade. Espiritualmente. Irmãos que vão ter a mesma comunhão de ideias. Irmãos que vão ser simpáticos uns aos outros. Irmãos que vão estender as mãos independente da cor, da raça, daquilo que nos mostra, pelo nosso orgulho, diferença entre nós. E não existe. Porque para Deus não existe diferença entre os seus filhos. Existe sim o filho que segue rapidamente em direção dele, fazendo as suas leis, e o filho desobediente que ainda cuida de andar às escuras, mas que um dia chegará, porque Deus tem um talismã divino chamado tempo. Enquanto para nós uma existência passa devagar, não é mesmo? Ou então rápida demais. Para Deus uma existência é um grãozinho de areia na eternidade infinita das nossas vidas, na imortalidade.
Então, meus irmãos, essa lição vai dizer para nós, nos fazendo lembrar aqui de uma lição muito interessante que a doutrina espírita nos traz. Lição que chegam até nós pela mediunidade santa de Francisco Cândido Xavier. Está no livro Luz Acima. É uma pequena história, um acontecimento do tempo de Jesus, quando ele chegou aqui, e quem nos envia pela psicografia no nosso saudoso Chico é nada mais, nada menos do que o nosso querido irmão X. Então ele diz assim, olha, no capítulo 37, quando o mestre Jesus iniciou o seu ministério, o seu trabalho na terra, falando sobre o reino de Deus em torno das águas de Genezaré, e fazendo ali as curas, trazendo alívio aos aflitos, muitos ficaram admirados e queriam seguir aquele homem maravilhoso que tinha o dom de falar, e da sua boca saía somente o amor, o consolo, a alegria, o impulso a cada um que chegava até ele em direção do bem. E aí começaram-se então a aproximar deles várias pessoas, querendo fazer parte do discipulado. Não seria agradável, pensavam muitos, seguir aquele homem divino que restaura a saúde dos paralíticos e abria novos horizontes para a fé? A palavra dele, repassada de amor, falava de um reino por vindouro, onde os aflitos seriam consolados. Suas mãos, como que tocadas de luz sublime, distribuíam paz e bem-aventurança, bom ânimo e alegria. Acompanhá-lo seria um serviço tentador. Imaginem nós, no meio do Cristo, se lembrássemos hoje, né? Porque nós estivemos, mas nós éramos aquele que estava à margem dele, não é mesmo? Muitos de nós. Então, imagina a beleza hoje, que nós hoje conhecemos Jesus, se ele chega até nós, não é mesmo? Em razão disso, muito grande era o número das mulheres e homens que o buscavam diariamente em busca da sua companhia e querendo fazer parte do discipulado de Jesus. Acreditavam eles numa nova política, ali naquela vizinhança, na província. Sobraria, talvez, posições importantes e remunerações expressivas, significando que muitos iam em busca de um cargo que pudesse tirar proveito no novo reino que eles consideravam como sendo um reino na terra. Mães esperançadas procuravam confiar os filhos ao Messias Nazareno. E aí nós lembramos de Salomé, mãe de Tiago, né? E de João, quando pede Jesus para deixar Tiago e João sentar à sua direita e à sua esquerda, no reino, no novo reino, né? Jovens e velhos, entusiastas, vinham de longe, de modo a se colocarem da dependência de Jesus. Para aqueles que se apresentavam voluntariamente, Jesus sempre tinha uma frase amiga, mostrava um sorriso amoroso, benévolo,
e às vezes fixava um gesto confortador. Foi assim, nesse contexto, que um dia, numa bela manhã, desceu de uma liteira à frente da casa de Levi um certo cavalheiro caracterizado de extremo aprumo, ou seja, um homem muito bem vestido, que se postava com bastante galhardia, né? Desceu, penetrou a casa de Levi e foi diretamente a Jesus. Queria o discipulado, ouvira comentários sobre o novo reino e desejava candidatar-se a ele. Sobretudo, esclareceu fluente, ou seja, era um homem culto também. Honrar-se-ia, acompanhando o mestre ao longo de todas as suas pregações e ensinamentos. Jesus contemplou a roupa brilhante e perguntou: em verdade, aceitas os testemunhos do apostolado? E aí vamos ter uma paradinha aqui. Discípulo. O que é um discípulo? Nós somos discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que aprende. Apóstolo é aquele que vive. Os discípulos do Cristo, Pedro, Tiago, João, os 12 discípulos, primeiro aprenderam e depois Jesus envia-os para o trabalho. Então eles passam a agir dentro de tudo aquilo que eles haviam aprendido e se tornaram o quê? Grandes apóstolos. Então ele pergunta já diretamente para aquele iniciante, né? Aceitas os testemunhos do apostolado? Perfeitamente, diz o moço. Então, começou Jesus. Hoje, nós temos em Cafarnaum 2 loucos agonizantes num telheiro junto à casa de Pedro. Eram homens que traziam um processo obsessivo ou um processo grave de uma demência. Então estão ali, já estão agonizantes, já não tem mais o que fazer, né? Eles estão lá reclamando cooperação fraternal. Poderás ajudar-nos a socorrê-los? O jovem, franzindo a testa, diz: não hesitaria, Senhor. Entretanto, eu sou o armeiro de Fassur, principal casa de Herodes. Guarda esse título com veneração. Então, a um pajem de minha estirpe, ou seja, na minha altura, não ficaria adequado semelhante serviço. Os nobres da raça poderiam identificar-me, e a crítica não me perdoaria, e talvez não pudesse satisfazer eu mesma a incumbência. Jesus não se irritou como não se irrita até hoje conosco. Simplesmente convida. E ele convidou de novo. Olha, então tá bom. 2 órfãos estão na casa de Joana de Cusa, guardando ali mãos carinhosas que as amparem. Como você bem sabe, você dispõe lá na casa de Herodes, né, de tantas relações prestigiosas. Será que não conseguiria encaminhar estas 2 jovens a um destino edificante? São meninas necessitadas de proteção sadia. Ah, não posso, exclamou o rapaz escandalizado. Sou o explicador dos textos de Ezequiel e dos treinos de Jeremias fora de Jerusalém. Ou seja, ele era um estudioso do Velho Testamento. Documentação de sacerdotes ilustres
aprovam-me a cultura sagrada. A um intérprete do testamento de minha condição não quadraria a oferta de crianças desprezadas. Ou seja, não ficaria bem eu ficar ofertando crianças desprezadas para um ou para o outro, na minha condição, sem alterar-se, com benevolência. O mestre então lembrou: um paralítico moribundo foi recolhido à casa de Filipe. Veio transportado de grande distância, pleiteando uma cura impossível. Vamos dar uma paradinha aqui. Nem todos os leprosos, nem todos os paralíticos, nem todos os cegos, nem todos os doentes foram curados por Jesus. Por quê? Porque há uma lei de causa e efeito em que muitas vezes a pessoa precisa passar por aquilo. Jesus não veio derrogar a lei de Deus, ele veio nos ensinar a lei de Deus. Então ele não pode e nem podia passar sobre a lei de Deus. Como também vieram enfermos para que se cumprisse neles a lei divina, para que Jesus fizesse ali a tarefa, começando o seu trabalho, o seu ministério. É a história do cego de nascença, que quando Jesus foi curá-lo, os discípulos perguntou: quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Porque rezava no Velho Testamento que até a 4ª geração pagaria pelos pecados dos pais. E Jesus então responde: nenhum, nem outro. Ele veio cego para que se cumprisse ali a minha tarefa, ou seja, para que fosse mostrado a todos o poder do nosso Mestre. E continua então dizendo aqui Jesus para o moço: Filipe está ausente em missão de socorro. Se lhe desse 2 dias de assistência piedosa, praticarias nobre ação. É impraticável, tornou o rapaz. Eu sou o fiscal da disposição do Levítico, que é outro livro do Velho Testamento. E nessa função, provavelmente, porque ele era o fiscal, seria compelido a isolar o enfermo no Vale dos Imundos, e a medida é imperiosa se ele houver ingerido carnes impuras. Por quê? No Levítico, ele é um livro que traz muitas proibições, muitas tradições ainda do passado. E como ele era um fiscal, ele sabia muito bem todas as regras ali daquele livro. O Senhor esboçou um sorriso e agradeceu. Porém, o jovem insistiu. Jesus, então, perguntou de novo: o que pretendes, enfim? Garantir futura representação do reino que se aproxima. Ou seja, o que ele queria? Cargos no novo reino. O Nazareno fitou nele o olhar translúcido e disse: erraste o caminho, meu filho. Naturalmente, o teu carro deve seguir para Jerusalém, onde se concentram todos aqueles que distribuem cargos bem pagos. Mas eu exijo, diz o moço para Jesus, quero colocar-me dentro da nova ordem. Apesar do imperativo que transparecia naquela voz, o mestre finalizou muito calmo. Prossegue o teu caminho, não temes. Realmente, precisamos de companheiros para o ministério. Já possuis, todavia, muitos títulos que trazem a você inibições. E o Evangelho, ele precisa justamente de corações
desembaraçados, livres, que estejam prontos ao necessário auxílio, em nome de nosso Senhor, nosso Pai. O explicador do texto de Ezequiel deu uma gargalhada, olhou para o Messias, mostrando um inexcedível sarcasmo, qual se houvera defrontado um louco, e partiu sem compreender. A maioria de nós, infelizmente, ainda não compreendemos o nosso papel dentro da tarefa de Deus. Ele nos criou para sermos cooperadores dele. É claro que somos cooperadores em grau muito pequenininho ainda. Nós estamos engatinhando nas primeiras vogais do alfabeto divino. Mas nós não somos totalmente sem compreensão, nem sem virtudes, não. Já adquirimos muitas, mas ainda precisamos adquirir mais. Só vai depender do nosso bom ânimo, do nosso esforço, da nossa busca. E nos diz aqui, terminando, só uma partezinha do livro número 13 da coleção de André Luiz, chama-se Conduta Espírita, principalmente nós, espíritas, que muito recebemos, muito. Então ele vem falando conosco no capítulo 19, como é que nós vamos fazer a vontade do nosso Pai perante os nossos familiares, ou o nosso próximo aqui na Terra. Então ele diz, deve o espírita, diz André Luiz, desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhe comungam as teias da consanguinidade. Os parentes são as marcas vivas das primeiras grandes, são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Então o espírita precisa intensificar os recursos de afeto, compreensão, boa vontade para a família, e para o próximo, que não lhe compreendem ainda os ideais. O lar constitui o cadinho redentor de almas endividadas. O espírita deve melhorar sem desânimo os contatos diretos e indiretos com pais, irmãos, tios, primos e demais parentes no caminho do mundo, para que a lei não venha cobrar-lhe novas e mais enérgicas experiências em encarnações próximas. Porque é da lei, nada ficará, nem um tio, nem um iota passará sem que a lei se cumpra. Então é necessário que, se quisermos voltar com aquela criatura que hoje é meu parente, voltemos, como diz o nosso irmão Gilvan, como família espiritual, com simpatia, com comunhão de ideias, porque eles veem, enquanto nós reencarnamos, os nossos familiares, a família espiritual nos espera no plano espiritual. Ali eles pedem por nós, eles oram, eles vibram para que a gente dê certo, porque às vezes na família consanguínea não é a minha verdadeira família espiritual. Eu vim para conquistar mais companheiros para minha família espiritual. Então é necessário que nós, como espírita, compreendamos isso. A nossa família, não importa qual o núcleo que nós estamos aqui na Terra, a nossa família é a família universal, a família que Deus criou. E por isso temos que ter o maior respeito e amor por aqueles que nos recebem no núcleo aqui da Terra, na escola bendita da educação das nossas almas, como diz Jesus, o lar.
é a escola das almas. Que Jesus nos abençoe a todos. Bem, meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Jesus, a Deus, nosso Pai, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Leal que nos faça a prece. Eis que estou à porta e bato. Através dos ensinamentos de hoje, mais uma vez, usufruímos desse preceito para esse processo evolutivo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, que teu é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. Com essa prece, nós estamos encerrando a reunião evangélica da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Lembramos aos irmãos que amanhã nós vamos comemorar a nossa festa de Natal, reverenciando a Jesus, agradecendo a Ele pela bênção, o amparo, a assistência que recebemos durante o ano que se finda. A festa vai ser a partir das 14 horas. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que forme a fila no corredor. Vai ter médico, quem for receber as fichas, permaneça sentado. Queria enviar oração para ela? Queria enviar oração para ela? Tem caneta aí? Não.